nós estamos na sede da CIMEC, aqui em São Paulo, conversando novamente com o professor Carlos Savoy, que é o coordenador da Câmara. Hoje nós temos um assunto em pauta, vamos ficar restrito a ele, em que duas partes, uma empresa e um sindicato laboral, chegaram num momento de tensionamento envolvendo até uma ação civil pública, mas quando se sentaram à mesa nesta própria Câmara Intersindical de Mediação de Conflitos, chegaram num acordo surpreendente. É sobre isso que vamos conversar. Professor Carlos Savoy, eu fui correto nessa minha apresentação? O momento era esse? Chegou nesse nível de tensionamento? Chegou. Foi uma mediação que foi realizada aqui pela CIMEC, referente ao acordo coletivo, tá? Banco de horas, na qual a empresa ela fez um acordo individual com o funcionário dela para a realização de banco de horas, sem a presença do sindicato laboral. O problema todo se deu porque na própria convenção coletiva deles estava estipulado que os acordos teriam que ser coletivos com a presença do sindicato. Não poderia ser feito acordos individuais, para que o sindicato sempre pudesse respaldar o trabalhador. Isso foi aceito em assembleia, foi validado, depois foi levado ao TRT2, foi validada a convenção coletiva, foi feita no primeiro ano, validada no outro ano. Então o que aconteceu? Isso gerou um problema e o sindicato laboral recebeu a denúncia e entrou com uma ação civil pública, questionando o acordo individual de trabalho, principalmente do banco de horas. O sindicato laboral conseguiu uma liminar para que seja cessado o banco de horas. A empresa entrou com mandado de segurança e não conseguiu que fosse concedida também a liminar para que pudesse realizar os acordos, ao contrário. Então ela teve só um prazo de recolhimento. Ou seja, professor, essa batalha já começou a tomar dimensões proporções gigantes. Houve um desentendimento grande, como a CIMEC também estava dentro da convenção coletiva para realizar qualquer tipo de mediação inerente a essas relações. As partes vieram, foi aberta a mediação e essa foi uma mediação presencial com ajuda tecnológica. Ou seja, houve uma mediação assíncrona no primeiro momento, onde as partes viram minutas de acordo ou primeiras ideias dentro da plataforma. Houve um primeiro acolhimento e um desarme, para daí sim chamarem para a sessão presencial. Professor, me permita uma parte. Como você sentiu o aspecto emocional das partes? Elas estavam tranquilas, elas tinham subido um pouco do tom? Como que você percebeu esse momento inicial? Quando foi feito o convite de mediação, as partes ainda estavam com o pé atrás, vamos por assim dizer, muito ressabiadas, mas isso foi quebrado um pouco pelo mediador na sessão assíncrona. Ele já se apresentou, já deu uns primeiros direcionamentos. Posteriormente fizemos contatos e quando foi marcada a sessão presencial, as partes já estavam um pouco mais calmas, mas também ainda desconfiadas, essa é a palavra. Como se acalmam as partes? É a figura do mediador que traz essa tranquilidade, essa serenidade? Quando você entra num lugar que você sabe que é neutro e você se sente acolhido, ou seja, você sabe que esse lugar vai trabalhar a favor do seu problema, já existe um desarme das emoções. A temperatura reduz? A temperatura reduz. Outra coisa muito interessante é que existem ferramentas na mediação. A validação de sentimentos é uma coisa muito comum quando se trabalha dentro da mediação. É importante a validação. É uma das ferramentas que você traz esse desarme. E isso foi muito bacana, porque tanto um lado quanto o outro começaram a desabafar. O lado laboral desabafou bastante. Desabafou o que? Eles falaram o além daquilo que era, em princípio, a causa do litígio. Certamente. Então eles se sentiram... à vontade? Não. A palavra correta é o porquê da ação. Tá? Porque eles se sentiram desrespeitados. Essa é a palavra.
laboral. Então tinha uma convenção coletiva que não foi respeitada, não houve má fé da empresa, é importante de dizer isso, tá? Não houve a má fé, mas o sindicato laboral se sentiu desrespeitado. Obviamente, quando ele tomou também essa atitude de entrar com uma ação civil pública, a empresa se sentiu desrespeitada. Poxa, eu tento fazer tudo, eu sou uma empresa boa, eu tento isso, e agora tem uma ação civil pública em cima de mim. Mas o sindicato também viu o lado dele, né? De defender os seus empregados. Então, existia uma situação onde as partes estavam realmente se sentindo desrespeitadas. Isso foi trabalhado antes de se começar a trabalhar o problema. Antes. Então, quando o sindicato começou a falar que se sentiu desrespeitado e a empresa começou a falar que não fez de propósito, que houve pedido de desculpa, olha, você me desculpe se eu te causei um prejuízo, não foi nossa intenção. A mesma postura depois da empresa, mas olha, se eu errei, por que vocês também não vieram falar conosco, entraram direto com a ação? Porque o sigilo e a confidencialidade são espetaculares. Então, questões, por exemplo, assim, olha, mas a empresa falando de coração aberto, olha, a gente consultou os empregados, eles não querem pagar a contribuição. Aí o sindicato laboral falava, eu sei, mas esse mesmo foi o que foi lá fazer a denúncia. Então, como que a gente resolve isso? Então, isso foi muito bacana, porque se chegou a um acordo, tá? O acordo é sigiloso, mas a ação vai ser encerrada, a ação civil pública, mas o mais importante é que se restabeleceu um diálogo. Então a empresa perguntou, você poderia então ir à nossa empresa explicar para os trabalhadores? O sindicato laboral, lógico, eu posso ir, sim. E o sindicato laboral explicando para a empresa a função dele também. Olha, você tem que entender que para a gente a contribuição é que faz ter os direitos que foram adquiridos. A sua empresa paga isso, e hoje é uma empresa que muito correta com referência às obrigações, ela tende a sempre procurar também o diálogo com os funcionários, tudo. Então, ela entendeu que a presença do sindicato laboral para todas as outras questões foi muito interessante. Então, diante desta mediação, a ação foi encerrada, a mediação obteve êxito, houve o acordo. Posteriormente, já começaram a trabalhar uma mediação para estabelecimento do banco de horas, que foi o motivo principal, e também uma outra do parcelamento do 13º, tudo com suporte do sindicato laboral, que traz essa garantia jurídica que nós estamos falando. Como saíram as partes ao final da mediação? Elas saíram com o restabelecimento total do contato. Então, as relações e a forma humana, que é o maior ganho da mediação. O sindicato laboral entendeu que ele precisa estar próximo da empresa. E a empresa entendeu que precisa estar próximo. Para você ter noção da gravidade da situação, a empresa estava questionando fechar a operação dela em Santos. E não era nada disso, achando que havia perseguição do sindicato. Quando ela sentou à mesa, ela entendeu que não havia perseguição, que não houve nada disso, ao contrário, ele estava lá para ajudá-la. São os velhos e maus fantasmas que assolam exatamente. Ainda assolam. Então é uma evolução. Pode ter certeza que essa empresa não vai ter mais problema com este sindicato. E isto vai acontecer com outras. Agora, como eu disse, é um momento extremamente oportuno de se sentar na mesa de negociação. E, professor, é permitido revelar quem atuou como mediador nessa solução tão emblemática aqui para a CIMEC? É permitido porque ela me autorizou. O que eu não posso falar é sobre o que foi realizado dentro do acordo, porque o acordo a sessão é confidencial. Quem foi esse mediador ou essa mediadora que salvou as operações em Santos dessa empresa? A mediadora foi a Débora Celan, em comediação comigo, e foram 2h30 de sessão para que se chegasse a um acordo. Então é uma pessoa muito capacitada, a Débora. É um case muito importante para a CIMEC. Muito. Esse foi o nosso maior case,
por se tratar de um acordo coletivo. Então eu não tenho conhecimento, eu posso garantir para você que a gente fez uma pesquisa e uma Câmara Intersindical formada por sindicato laboral e sindicato patronal é a primeira do Brasil. Isso eu sei garantir. Agora, eu tenho a impressão que foi o primeiro acordo coletivo realizado por uma Câmara de Mediação. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado por me receber e Eu até a próxima agradeço. entrevista. Nós conversamos com o professor Carlos Savoy, novamente, aqui na Câmara da CIMEC, contando o que foi, possivelmente, pelo que se tem noticiado, a primeira conciliação envolvendo uma questão de Direito coletivo. direito coletivo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.